Existe um outro laço de repetição que é o for each, que é muito parecido com o for e também ele tem a mesma funcionalidade do while e do for. O que vai diferenciar o for, do for each e do while é que o for ele funciona através de uma variável que você define valor inicial até onde ela vai e o incremento da variável. Então o for vai funcionar aqui enquanto as condições satisfizerem os critérios que você definiu, assim como o while. Então como que funciona o for each e para que ele serve? Eu vou apagar o while, vou deixar o for ali em cima e vou te explicar aqui como que você usa o for each na prática. Bom, olha só a diferença do for each. Enquanto o for funciona definindo variáveis, ainda que o for each também precisa de uma variável, mas o diferencial aqui é uma variável que não necessariamente precisa de uma lista. Já o for each ele funciona totalmente dependente de uma lista. O que é uma lista? É um array. Vou apagar porque não há necessidade mais. Você já aprendeu como que cria um array. E numa aula passada nós criamos um array, né? Como eu fui falar de array, nós criamos um array, uma lista dos times da série A. Então, para eu explicar isso para você, explicar para você como funciona o for each, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou criar um array aqui, ou vou criar uma variável, né? Times da série, vou tirar time série A. E você também já sabe que você pode criar um array escrevendo literalmente a palavra array, certo? Array, abre e fecha parêntese, não tem aquilo ali porque não é variável, ok? Você pode criar um array dessa forma, colocar os itens aqui dentro, ou seja, os times, né? Vamos fazer aqui Flamengo, melhor do Brasil, Corinthians, segundo melhor do Brasil, Santos, Santos, Palmeiras, São Paulo, Goiás, meu timão, meu Verdão, e o Atlético Goianiense, não é Goianiense, não é o Mineiro, que eu estou em Goiás. Então eu vou colocar aqui Atlético Mineiro também, Mineiro, ok? Então nós criamos uma lista, nós criamos um array. Então eu posso usar array aqui, ou eu vou deixar criar aqui para você aprender dessa forma também. Como que eu faço então para listar isso na tela? Ó, nós já aprendemos aqui que nós temos o bendito do equal. Eu vou colocar um H3 aqui para ficar um negócio legal. Lista de times da série A. Vou botar um DR, pular de linha, ponto. E você já ouviu falar no comandinho chamado vardup. O que o vardup vai fazer? Ele vai listar para mim, colocar na tela essas informações que eu criei ali em cima do array. Salvar. Vamos executar. Beleza. Lista de times da série A. Então ele me trouxe Flamengo, Corinthians, tudo que está dentro do array, inclusive a chave, inclusive o índice que está relacionado à linha. Então o Flamengo equivale a 0, 3 equivale a Palmeiras, 5 equivale a Goiás, 7 equivale a Atlético Mineiro. Ok, mas eu não quero fazer uma lista dessa forma, porque quando eu coloco um vardup, ele mostra tudo e não traz um negócio bonitinho, formatadinho, arrumadinho do jeito que eu preciso. Como que eu uso então? Aí é que entra o for each. Nós vamos eliminar tudo isso aqui e vamos usar o for each agora. Olha só. O for each ele funciona, né? Ou seja, for each quer dizer cada um, ele vai precisar da variável que contém o array, time série A. Ele vai te mostrar a chave relacionada ao valor, então eu vou mudar aqui para a chave. E aonde está value, eu vou colocar valor, ou item, tanto faz, ou row, ou linha, e você que define, ok? Então ele me traz essas duas informações. Eu preciso saber o array. Se eu colocar uma variável normal, sem ser array, o for each não funciona. Ele só funciona com array. Ele é específico para array. Então vamos lá. Eu coloquei a minha variável array,
que contém a lista. Depois ele falou assim, olha, a chave dessa linha é esta, e esta chave equivale a esse valor. O que eu quero mostrar na tela? Eu quero mostrar na tela o valor. Então eu vou vir aqui, olha só, time da série A. E aqui na frente eu coloco o quê? Chave valor. Valor. Por quê? Eu quero pegar o valor. O que me interessa é o valor, não necessariamente a chave. Dificilmente a gente usa muito, a gente precisa da chave. Em algumas ocasiões específicas, tudo bem, mas na maioria das vezes, praticamente 99,9 elevado a 9, multiplicado por 9, 9 fora 9, você vai precisar só do valor, raramente da chave. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos colocar um BR, para ele passar para outra linha. Vamos salvar e vamos executar. Olha que legal, veio tudo bonitinho e arrumadinho. Então, time da Série A, Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Goiás, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Ficou uma lista ordenada, ainda que você não está vendo a ordem dela aqui. Aí, se eu quiser saber a sequência, simples. Vou colocar um outro BR aqui, para ele não ficar tudo junto, ok? Pá, beleza? Ok? Como que eu faço isso? Time da Série A. E qual que é a variável que eu vou colocar aqui agora? Chave. Vou colocar um tracinho aqui, pá, só para ele, né, dar um espaço entre um e outro, para não ficar tudo juntinho. Vou salvar. Vou executar. Vai lá. Time da Série A, 0. Flamengo, 1, 2, 3, 4 e 7. Então ele me colocou a chave, que é o índice, relacionado ao valor que eu estou utilizando. Ah, mas se eu não quiser uma ordem assim de 0, começando de 0, não tem problema. Vou te explicar duas formas que você pode fazer isso. Vou te explicar a forma difícil, para depois te explicar a forma fácil. Eu posso criar uma variável aqui, contador, começando de 1. E aqui no lugar de chave, eu coloco contador. Só que contador por contador? Não. Certo? Vou colocar o contador 0, vai ficar mais fácil. Eu vou colocar um contador seguido de um operador de incremento. Mais. Vou salvar e vou executar. Ó, deu certo? Não deu certo. Por que não deu certo? Porque você precisa fazer o incremento fora das aspas duplas. Eu fiz isso de propósito só para você entender como é que funciona. Então, contador mais, vírgula, vou salvar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora ficou uma ordem bonitinha. Por que ficou bonitinha? Porque começa do 1 e não vai começar do 0. Normalmente, aqui para a gente entender uma lista, a gente sempre começa 1, 2, 3, a gente nunca vai começar 0, 1, 2, 3. Isso é uma forma do computador entender uma indexação na linguagem de programação, na linguagem de desenvolvimento. Mas na forma humana, da forma da pessoa entender, ele começa sempre do 1. Então eu fiz de uma forma complexa, de uma forma que você possa entender. Existe outra maneira de eu fazer isso? Existe. Eu posso pegar a chave e colocar aqui mais. E aqui no lugar disso aqui, eu coloco chave. Vamos executar? Mudou? Nadinha. Por que não mudou? Porque eu já tenho a chave aqui, ó. Então só estou acrescentando 1 mais 1 sobre ela. Então não vai mudar nada, não preciso criar uma outra variável para fazer esse tipo de controle. Eu posso fazer de uma outra forma? Pode, você pode vir aqui dentro e criar uma expressão. Você vem aqui, mais, tirar isso aqui. Olha só. Vamos ver se mudou? Mudou nada. Olha lá. Tá vendo? Então, eu simplesmente coloquei a chave aqui dentro. E não mudei nenhum processo, nenhum tipo de controle. Ok? Então, para você entender, for each e for. Diferença do for para o for each. O for funciona com uma variável comum e contador.
O for each só vai funcionar com um array. Então, sempre que você for usar o for each, lembre-se, precisa de um array. E você vai utilizar muito o for each durante a sua vida de programador. Porque quando se trabalha com banco de dados, nós sempre trazemos a informação em forma de um JSON, que é um array. Então, a gente sempre vai utilizar o for each para trabalhar essa informação do banco de dados.